Às vezes me pergunto se tudo teria sido diferente se meu pai não tivesse morrido naquela manhã de primavera. Eu tinha apenas 6 anos, mas lembro como se fosse ontem. Papai estava fazendo panquecas, seu especial de domingo. Ele sempre as moldava em rostos engraçados que me faziam rir. Mamãe estava arrumando a mesa, cantarolando alguma música, não consigo mais lembrar qual. Princesa Lily, vem ajudar seu velho a virar essas obras-primas, papai gritou, acenando sua espátula como uma varinha mágica. Eu pulei do sofá, deixando meu coelho de pelúcia favorito para trás, e corri para a cozinha. Foi quando aconteceu. A espátula caiu no chão, e papai agarrou o peito, seu rosto se contorcendo de dor. Tudo depois disso é um borrão de sirenes de ambulância, corredores de hospital e mamãe chorando. Assim, meu pai se foi, deixando para trás uma casa vazia que parecia grande demais e silenciosa demais. Mamãe não chorou por muito tempo. Logo, conheceu Richard em um grupo de apoio comunitário para pais viúvos. Ele parecia legal o suficiente, alto, com olhos gentis e um sorriso acolhedor que me lembrava um pouco do papai. Em menos de um ano, eles se casaram, e ele se mudou para nossa casa. Eu ainda estava tentando me ajustar a ter uma nova figura paterna quando mamãe soltou outra bomba. Ela estava grávida. Lembro-me do rosto dela brilhando de excitação quando me contou que eu seria uma irmã mais velha. Eu tinha 8 anos quando Tommy nasceu, e foi aí que tudo mudou. Foi quando mamãe largou o emprego como professora do ensino fundamental. Tommy precisa de mim, ela dizia sempre que alguém questionava sua decisão. Esses primeiros anos são cruciais para o desenvolvimento de uma criança. Eu queria perguntar sobre os meus primeiros anos, se eles também não foram cruciais, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Em vez disso, observei o mundo da mamãe encolher gradualmente até girar inteiramente em torno de Tommy. Ela esquecia de preparar meu almoço para a escola e, depois, agia surpresa quando eu mencionava que estava com fome no jantar. Ah, me desculpe, querida, ela dizia distraída, já se virando para Tommy. Eu estava tão ocupada com a consulta médica dele hoje. Não aconteceu só uma ou duas vezes. Tornou-se o nosso novo normal. Richard percebeu. Eu o pegava observando mamãe com uma carranca preocupada enquanto ela se dedicava inteiramente a Tommy, me ignorando completamente na mesa de jantar. Uma noite, enquanto eu estava sentada sozinha fazendo meu dever de casa, ele se aproximou e sentou ao meu lado. Sabe, Lily, ele disse baixinho, me ajudando com meus problemas de matemática. Às vezes, as pessoas ficam tão presas em uma coisa que esquecem de ver o que mais podem estar perdendo. Conforme Tommy crescia, a tensão em nossa casa se tornava impossível de ignorar. Richard tentou falar com mamãe inúmeras vezes sobre sua obsessão por Tommy, mas sempre terminava do mesmo jeito, mamãe ficando na defensiva e brava. Lembro-me de uma noite em particular, quando Richard trouxe isso à tona durante o jantar. Tommy tinha cerca de 5 anos, empurrando a comida no prato enquanto mamãe pairava sobre ele, tentando convencê-lo a dar só mais uma mordida. Sarah, Richard disse, largando o garfo, precisamos conversar sobre isso. Você não pode continuar pairando sobre ele assim. Ele precisa aprender a fazer as coisas sozinho. O rosto de mamãe endureceu imediatamente. O que você está tentando dizer? Que sou uma mãe ruim? Não foi isso que eu quis dizer, e você sabe disso. Richard respondeu, mantendo a voz calma. Mas você tem 2 filhos aqui, não só um, e um marido também. A propósito. Fingi estar muito interessada no meu purê de batata, mas estava atenta a cada palavra. Tommy precisa de mim, mamãe estalou. Ele ainda é tão jovem. Eu também era jovem, murmurei baixinho, mas ninguém parecia me ouvir. A situação chegou ao auge quando Richard sugeriu matricular Tommy na Little League Baseball. Eu estava sentada na escada, supostamente fazendo meu dever de casa, quando os ouvi discutindo na cozinha. Absolutamente não. A voz de mamãe era estridente. Você sabe o quão perigoso o beisebol pode ser? Ele pode ser atingido pela bola, torcer o tornozelo ou... Pelo amor de Deus, Sarah, Richard interrompeu. Ele precisa experimentar a vida. Você não pode protegê-lo de tudo. Mas mamãe não se mexia. Em vez disso, ela o matriculou. Tome em aulas de arte no centro comunitário. Ainda me lembro do rosto mal-humorado dele enquanto ficava sentado ali, arrastando o pincel sem pensar no papel, enquanto as outras crianças realmente tentavam aprender. Ele desistiu depois de 3 sessões, e mamãe culpou o professor por não entender o espírito criativo do filho. Enquanto isso,
Richard começou a passar mais tempo comigo. Talvez fosse sua maneira de equilibrar o comportamento da mamãe. Ou talvez ele apenas visse uma criança que precisava de alguém ao seu lado. Ele me levava para minhas aulas de karatê 3 vezes por semana. Assistia a todas as sessões e torcia mais alto do que qualquer outro pai quando eu ganhava meus cintos. Mas, enquanto eu florescia sob a atenção de Richard, Tommy se tornava cada vez mais difícil. Ele deixava seu quarto uma completa bagunça, com brinquedos e roupas espalhados por toda parte. E mamãe se virava para mim com aquele olhar que eu viria a temer. Lily, seja uma boa menina e arrume o quarto de Tommy, ela dizia, não realmente pedindo, mas ordenando. Um dia, Richard descobriu esse arranjo. Ela não é sua empregada, Sarah, ele protestou. Ele precisa aprender a limpar depois de si mesmo. Foi quando mamãe começou a chorar, puxando sua arma definitiva. Eu sabia, você ama ela mais do que seu próprio filho. Como pode tratar Tommy desse jeito? Vi o rosto de Richard desmoronar, vi a luta deixar seus olhos. Ele olhou para mim, se desculpando, depois ergueu as mãos e se rendeu. Tudo bem, faça do seu jeito, disse calmamente, saindo. Depois disso, ele parou de discutir com mamãe sobre Tommy, mas o olhar que me deu disse tudo. Ele não tinha desistido de mim, mesmo que tivesse desistido de lutar com mamãe. Era um pequeno conforto, mas às vezes pequenos confortos são tudo o que temos. O dia da minha formatura no ensino médio foi agridoce. Enquanto eu estava de beca e capelo, examinando a multidão, vi Richard sorrindo orgulhoso. Mamãe também estava lá, mas continuava checando o telefone, provavelmente mandando mensagem para a babá de Tommy. Mais tarde naquela noite, Richard me chamou em seu escritório. Tenho economizado, ele disse, puxando uma pasta cheia de folhetos de faculdades. Você pode ir para onde quiser, Lily. O limite foi ultrapassado antes que eu pudesse responder. Mamãe entrou de repente. Você não pode estar falando sério, ela exclamou. Esse dinheiro deveria ser guardado para o futuro de Tommy. Ele vai precisar mais. O rosto de Richard endureceu, uma expressão com a qual eu já estava muito familiarizada nesses confrontos. Isso não é negociável, Sarah. Já tomei minha decisão. Acabei escolhendo a Marshall University, na Virgínia Ocidental, longe o suficiente para começar do zero, mas não tão longe a ponto de não poder visitar ocasionalmente. No dia em que Richard me ajudou a me mudar para o dormitório, mamãe não pôde vir. Tommy estava ansioso com sua ausência. A vida na faculdade era exatamente o que eu precisava. Pela primeira vez, me senti livre da sombra de ser a criança menos favorecida. Ligava para casa semanalmente, mas minhas conversas eram principalmente com Richard. Mamãe estava sempre ocupada demais com Tommy. Seu irmão está passando por uma fase difícil, Richard explicou durante uma de nossas ligações. Sua voz soava cansada. Ele está saindo com umas crianças do lado errado da cidade. Tentei envolvê-lo em alguns programas depois da escola, mas... Deixa eu adivinhar, interrompi. Mamãe disse que você estava sendo muito duro com ele? Exatamente. Richard suspirou. Ela me chamou de tirano por sugerir que ele poderia precisar de um pouco de estrutura. Minhas visitas em casa se tornaram menos frequentes conforme o comportamento de Tommy piorava. Quando eu ia, ele mal reconhecia minha existência, trancado em seu quarto com seus videogames. As poucas vezes que o via, ele parecia pálido e irritado, os olhos grudados em múltiplas telas. Depois da formatura, consegui um emprego no departamento de energia na divisão de consultoria. Fiquei na Virgínia Ocidental, construindo minha carreira, enquanto via de longe meu irmão afundar ainda mais em seu isolamento autoimposto. Durante uma das minhas raras visitas em casa, tentei bater na porta dele. Tommy, quer almoçar? Meu presente. Tudo que ouvi em resposta foi o som dos tiros do jogo que ele estava jogando. Mamãe, passando pelo corredor, apenas deu de ombros. Ele não está se sentindo sociável hoje. Está muito estressado, sabe? O contraste entre nossas vidas não poderia ser mais gritante. Enquanto eu perseguia meus objetivos de carreira, Tommy buscava conquistas virtuais, apoiado pelas desculpas intermináveis de mamãe. O olhar decepcionado de Richard dizia tudo, mas a essa altura, até ele já tinha desistido de tentar intervir. Aos 27 anos, eu finalmente tinha economizado o suficiente para a entrada do meu próprio lar. Não era enorme, apenas um apartamento de um quarto em um bairro decente, mas era meu. No dia em que peguei as chaves, não conseguia parar de sorrir.
Todos aqueles anos economizando, levando lanches em sacolas de papel pardo e dizendo não para roupas de grife finalmente tinham valido a pena. Vocês têm que vir ver, eu disse durante minha ligação semanal para casa. Vou dar uma festa de inauguração no próximo sábado. Vou cozinhar o jantar, Richard. Até vou fazer sua lasanha favorita. Não perderia por nada no mundo, garoto, Richard respondeu calorosamente. A voz da mamãe interrompeu na outra linha. Oh, querido, não acho que podemos ir. Tommy já tem planos para esse dia. Planos? Não consegui esconder o ceticismo na minha voz. Que tipo de planos? Muito importantes, mamãe disse vagamente. Ao fundo, eu podia ouvir o som do videogame de Tommy. No dia da inauguração, apenas Richard apareceu. Ele trouxe um vaso de planta e uma garrafa de vinho. Sua mãe manda lembranças, ele disse. Mas nós dois sabíamos que era mentira. Durante o jantar, Richard me contou o que realmente estava acontecendo em casa. Tommy, agora com 20 anos, não se incomodava com a faculdade. Passava os dias jogando ou saindo com os amigos para beber. Eu tentei ajudar, Richard explicou, girando o macarrão no garfo. Ofereci um trabalho para ele na construtora. Só para começar, sabe? Todo mundo precisa começar de algum lugar. Ele balançou a cabeça. Mas Sarah disse que isso seria humilhante para ele. Você acredita? Disse que Tommy era inteligente demais para trabalho manual. Inteligente demais para trabalhar, mas não inteligente o bastante para parar de explorar os próprios pais, murmurei. Richard me deu um sorriso triste. Eu continuo tentando, Lily. Deus sabe que eu continuo tentando. Essa foi a última conversa real que tivemos. 2 anos depois, recebi a ligação que mudaria tudo. Richard desmaiou no trabalho. Ataque cardíaco fulminante. Assim como meu pai. Quando cheguei ao hospital, ele já tinha partido. O funeral foi surreal. Mamãe fez um verdadeiro espetáculo, soluçando dramaticamente e dizendo para quem quisesse ouvir que Richard tinha sido um marido maravilhoso. Fomos tão felizes, chorou. Como vamos sobreviver sem ele? Observei sua performance com uma mistura de desgosto e pena. Suas lágrimas não eram por Richard, eram por ela mesma. Eu podia ver as engrenagens girando por trás da sua fachada de tristeza. Richard tinha sido o único ganha-pão. Sem a renda dele, como ela manteria Tommy no estilo de vida ao qual ele tinha se acostumado? Tommy nem se deu ao trabalho de vestir um terno adequado para o funeral. Apareceu com calças caqui amassadas e uma camisa polo já desgastada. Passou a maior parte do serviço olhando para o telefone enquanto mamãe dava desculpas para ele. Ele está processando a dor do jeito dele. Parada ali, diante do túmulo de Richard, não pude deixar de pensar em como a história se repetia. Outro pai, outro ataque cardíaco, outro funeral. Só que dessa vez eu era adulta o suficiente para enxergar tudo com clareza, inclusive o fato de que as lágrimas da mamãe tinham mais a ver com a conta bancária do que com o coração partido. 1 ano após a morte de Richard, eu já tinha perdido contato com mamãe e Tommy. O pouco que sabia vinha das ligações ocasionais da tia Linda. Eles estão sobrevivendo com as economias de Richard, ela me contou. Sua mãe vendeu o Chevrolet dele no mês passado. As ferramentas da oficina foram antes disso. Tentei não me importar. De verdade, tentei. Mas quando o número da mamãe apareceu no meu telefone numa terça-feira à noite, meu coração ainda pulou uma batida. Lily, sua voz soava menor do que eu me lembrava. Preciso que você volte para casa. Por favor. Algo no tom dela me fez reservar um voo para o dia seguinte. Quando cheguei à nossa antiga casa, mal a reconheci. O jardim, que Richard sempre mantinha impecável, estava tomado por ervas daninhas. A tinta descascava das molduras das janelas. Uma das venezianas pendia torta. Mas a casa não era a única coisa que envelheceu mal. Mamãe abriu a porta, e eu tive que conter um suspiro. A mulher vibrante que eu lembrava havia sido substituída por alguém que parecia 20 anos mais velha do que sua idade real. Rugas profundas marcavam seu rosto. Seu cabelo, que ela sempre mantinha perfeitamente tingido e penteado, exibia raízes grisalhas austeras. Entre, ela disse, me levando para a sala de estar. A casa cheirava a mofo e os pratos estavam empilhados na pia. Uma fina camada de poeira cobria tudo. Isso vindo da mulher que costumava me fazer lavar os pratos novamente se visse uma única mancha d'água. Mãe, o que está acontecendo? Perguntei, me acomodando no sofá. Uma mola cravou na minha coxa, outra coisa que Richard teria consertado imediatamente. Quebrou quase imediatamente.
Ela suspirou. Estamos ficando sem dinheiro, Lily. Minha pensão mal cobre as contas. E as economias? Ela torceu as mãos no colo. Elas quase acabaram. E o Tommy? Ele está ajudando com as despesas? O rosto da mãe fez aquela dança complicada entre constrangimento e atitude defensiva. Ele está procurando trabalho, disse rapidamente. Não é culpa dele. Esses empregadores simplesmente não entendem. O último lugar queria que ele começasse às 8 da manhã. Você sabe que Tommy não é uma pessoa matinal. E o anterior, esperava que ele fizesse trabalho manual. Com a inteligência dele? Senti meu maxilar apertar. Mãe, na idade dele e sem experiência, ele não pode exatamente ser exigente com. Você não entende, ela me cortou, a voz subindo para aquele tom familiar que sempre precedia uma defesa de Tommy. Então, abruptamente, seu tom mudou. Lily, precisamos da sua ajuda. Não vamos sobreviver sem ela. Eu odeio pedir, mas você está indo tão bem na sua carreira. Eu sabia o que estava por vir. Parte de mim queria recusar, lembrá-la de todas as vezes que ela escolheu Tommy em vez de mim. Mas olhando para seu rosto desgastado, as mãos trêmulas, os olhos desesperados, eu não conseguia. Quanto você precisa? Quando ela disse R$ 7.500 por mês, quase engasguei. Era uma parte significativa do meu salário. Mas me vi concordando mesmo assim. Onde está Tommy agora? Perguntei, já me arrependendo da minha decisão enquanto me preparava para sair. Oh, ele está em uma entrevista de emprego. Mamãe se animou um pouco. Uma posição muito promissora em uma empresa de tecnologia. Pela janela pude ver a luz do quarto de Tommy acesa e o piscar familiar da tela do computador. Algumas coisas nunca mudavam. Fiel à minha palavra, configurei uma transferência automática de R$ 7.500 para a conta da mamãe todo mês. Toda vez que via aquele desconto no meu saldo bancário, dizia a mim mesma que era a coisa certa a fazer. Mesmo que isso significasse adiar meus próprios planos, um apartamento maior, um carro novo. Comecei a visitá-los com mais frequência. Mas cada visita era como entrar em uma cápsula do tempo. Tommy estava sempre lá, grunhindo para a tela do computador ou esparramado no sofá com uma cerveja na mão. Como vai a busca por emprego? Eu perguntava. Cuida da sua vida, ele resmungava. Ou às vezes, apenas aumentava o volume do jogo. Durante as férias, não suportei ver a sala de estar naquele estado de abandono. O papel de parede descascava, e havia uma mancha de água no teto que teria deixado o Richard louco. Gastei meu bônus de Natal contratando empreiteiros para consertar tudo. Quando mamãe torceu o tornozelo em fevereiro, liguei para saber como ela estava. Ah, não é tão ruim, disse ela. Mas eu podia ouvir a dor em sua voz. Tom está ajudando você? Ele está ocupado com algumas entrevistas online. No dia seguinte, contratei um assistente de saúde domiciliar. O dinheiro que eu estava economizando para as férias foi para cobrir o salário dele pelas próximas 3 semanas. Então chegou o dia em que entrei em casa e encontrei uma estranha esparramada no nosso sofá. Ela parecia saída de um reality show, unhas postiças que poderiam servir como armas, maquiagem pesada, roupas que deixavam pouco para a imaginação. Estava distraída, rolando o feed do telefone, cercada por sacos de salgadinhos vazios e latas de refrigerante. Quem é você? Perguntei, embora já tivesse um pressentimento da resposta. Tommy saiu do quarto. Essa é a Candy, anunciou. Minha noiva. Ela mora aqui agora. Candy nem levantou os olhos do telefone, apenas mascou o chiclete alto. Observei incrédula, enquanto ela pegava a sacola de compras que eu tinha acabado de trazer e se servia dos biscoitos premium que eu tinha comprado para a mamãe. Prazer em conhecê-la também, murmurei. Mais tarde naquela noite, liguei para a mamãe para saber sua opinião sobre a situação. Oh, Lily! Ela parecia mais animada do que eu a ouvi em meses. Não é maravilhoso? Tommy finalmente está se estabelecendo. Mamãe exclamou animada. Candy tem sido uma influência tão boa para ele. Ele não sai para beber com aqueles amigos horríveis há semanas. Isso porque ela está bebendo toda a minha cerveja importada em casa, pensei, lembrando das garrafas vazias que vi na reciclagem. Mas segurei minha língua. E ele está falando sobre conseguir um emprego, mamãe continuou empolgada. O primo de Candy conhece alguém em uma startup de tecnologia. Tommy diz que pode ser a grande chance dele. Fiz ruídos evasivos enquanto pensava nas dezenas de grandes oportunidades que Tommy mencionou ao longo dos anos. Mas mamãe estava tão feliz vivendo em sua bolha de esperança perpétua que não tive coragem de estourá-la.
Minha próxima visita começou como qualquer outra. Eu fazia malabarismos com sacolas de compras enquanto abria a porta da frente, até parar no meio do caminho. A casa parecia que um tornado havia passado por lá. Pratos sujos empilhados na pia. Recipientes de comida espalhados por todas as superfícies. Roupas jogadas pelo chão da sala. No sofá, Candy estava esparramada, distraída no celular. Unhas perfeitamente cuidadas batendo na tela. Ela nem olhou para cima quando coloquei as compras na mesa. Você sabe, comecei minha voz afiada, você mora aqui, come a comida que eu pago. O mínimo que poderia fazer é lavar um prato ou dois. Ela levantou o olhar lentamente, um sorriso brincando em seus lábios cobertos de brilho labial. Quem você pensa que é para entrar aqui dando ordens? Esta não é sua casa. Eu cresci aqui, retruquei, furiosa. Você é apenas uma convidada. Foi então que ela riu, um som áspero e triunfante que fez minha pele arrepiar. Oh, querida, você entendeu tudo errado. Esta casa pertence ao Tommy agora. Sua mãe assinou tudo para ele. Tem até um testamento e tudo mais. Meus pés pareciam presos ao chão. Fui até a cozinha e encontrei mamãe organizando cupons que ela nunca usava. É verdade? Minha voz saiu estranha, quase irreconhecível para mim mesma. Você fez um testamento deixando tudo para o Tommy? Ela não olhou para mim no começo, apenas mexia nos papéis à sua frente. Mas então algo pareceu endurecer em sua expressão. Sim, disse categoricamente. É verdade. Eu não entendo. As palavras saíram quase como um sussurro. Eu sou quem te ajuda. Eu sou quem manda dinheiro todo mês. Tommy não trabalha, não contribui com nada. Não ouse falar do seu irmão desse jeito. A voz da mãe subiu bruscamente. Você não o entende. Você nunca entendeu. O que há para entender? Que ele é um parasita. Que ele está perfeitamente contente em viver do meu dinheiro enquanto a namorada dele destrói nossa casa. Ah, pare de ser tão dramática. O rosto da minha mãe se contorceu em algo que eu não reconheci. Quer saber a verdade? Ela disse, sua voz fria. Eu nunca te amei do jeito que amo Tommy. Ele é melhor do que você em todos os sentidos que importam. E eu não quero mais te ver aqui. As palavras atingiram como golpes físicos. Todos esses anos eu dizia a mim mesma que mamãe me amava, apenas demonstrava de forma diferente. Que por trás de sua obsessão por Tommy, havia um espaço para mim também. Agora eu sabia melhor. Me virei e saí. A risada triunfante de Candy ecoou pelo corredor atrás de mim. 21 anos de esperança. 21 anos dando desculpas. 21 anos tentando ganhar o amor da minha mãe. Tudo terminou com o clique silencioso de uma porta se fechando atrás de mim. A viagem de volta para casa foi um borrão. Não lembro das 4 horas na estrada. Não lembro de subir as escadas até meu apartamento. Mas lembro do momento de clareza quando olhei para o app do banco. A transferência automática para a conta da mamãe, R$ 7,00, 500 por mês, no último ano. Meu dedo pairou sobre a tela por um instante. Então, sem hesitação, cliquei. Cancelar pagamento recorrente. Me joguei no trabalho, tentando ignorar o buraco no meu orçamento que, de repente, parecia uma oportunidade, em vez de um fardo. Comecei a pesquisar opções de investimento para o dinheiro que antes eu enviava para casa. Talvez eu pudesse finalmente começar a economizar para uma casa própria, uma casa de verdade, não apenas um apartamento. Então, exatamente um mês após minha última visita, minha mãe ligou. O dinheiro não chegou, disse ela sem preâmbulos. Sem um olá, sem um como você está. Deve haver algum erro com o banco. Não há erro, respondi, surpresa com a firmeza da minha voz. Cancelei as transferências. Houve um momento de silêncio atordoado antes de ela explodir. Você? O quê? Como você ousa? Depois de tudo que fiz por você. Eu realmente ri disso. Tudo que você fez por mim, como que, mamãe? Esquecer que eu existia? Me forçar a ser a empregada do Tommy? Me dizer que nunca me amou? Isso é diferente. Ela disparou, sua voz assumindo aquele tom familiar da defesa do Tommy. Você sabe que eu estava chateada, mas você não pode simplesmente parar de nos ajudar. Estamos contando com esse dinheiro. Tommy e Candy estão planejando férias para Cancún. Eles precisam de férias? Eu interrompi, minha voz subindo. Tommy precisa de férias do que exatamente? De jogar videogame e beber cerveja? Deixa eu te dizer uma coisa, mãe, Tommy não precisa de férias, ele precisa de um emprego.
Como você ousa falar assim do seu irmão? Você está com ciúmes. Ciúmes? Por que o quê? Por que você deixou tudo para ele? Bem, você fez sua escolha. Agora ele pode cuidar de você. Sua mercenária ingrata. O resto de seu discurso se dissolveu em uma torrente de acusações e exigências. Deixei ela desabafar por um momento antes de falar novamente. Adeus, mãe, não me ligue mais. Bloqueei o número dela antes que ela pudesse responder. Mas mamãe não tinha terminado. Nas semanas seguintes, as mensagens começaram a chegar por todos os canais possíveis. Mensagens no Facebook sobre como ela estava lutando para pagar as contas. Comentários no Instagram sobre que filha terrível eu era. E-mails detalhando todos os sacrifícios que ela fez por mim, sacrifícios dos quais eu não me lembrava de terem acontecido. Tommy se juntou a ela, enviando mensagens agressivas. Você está destruindo a família. A mamãe está chorando por sua causa. Ele escreveu. É melhor você voltar a mandar dinheiro, ou então. Também o bloqueei, mas não antes de responder. Aqui está uma ideia maluca. Tente conseguir um emprego, querido. Candy até tentou me contatar pelo LinkedIn, de todos os lugares, com uma longa mensagem sobre como eu estava partindo o coração da minha pobre mãe e como Tommy era sensível demais para lidar com o estresse do trabalho agora. Tive que admirar a criatividade dela, pelo menos. Já faz 6 meses. Não sei como eles estão e, pela primeira vez na vida, não me sinto culpada por isso. Talvez eles finalmente tenham percebido que Tommy precisa se sustentar. Talvez ainda estejam esperando eu ceder e começar a enviar dinheiro de novo. Talvez tenham encontrado outra pessoa para manipular. A verdade, eu não preciso saber. O que eu sei é que os $1,500 que eu costumava enviar todo mês agora estão indo para o fundo de entrada da minha própria casa. Sei que durmo melhor à noite, sem mensagens raivosas ou ligações que me fazem sentir culpada. Sei que Richard ficaria orgulhoso de mim por finalmente me defender. Outro dia, passei por um canteiro de obras e vi uma placa de "Estamos contratando". Por um momento, pensei em tirar uma foto e enviar para Tommy. Mas então apenas sorri e continuei dirigindo. Os problemas deles não são mais meus problemas. Finalmente, depois de todos esses anos, estou livre.